Bom, pessoal, vamos lá para o nosso querido fechamento de mercado, dia 2 de janeiro de 2025, dia bem volátil aí, ações, dólar, índice bastante movimentado. Vamos dar uma pincelada aqui em cada um dos ativos. Enquanto eu vou analisando o dólar e índice, apenas para lembrar, nosso fechamento, a ideia aqui é a gente analisar uma série de ações, opções, cripto e tudo mais. Então, por favor, já vão mandando aí tanto na Station quanto no YouTube. Já estou com os dois chats abertos aí. Quem quiser que eu analise, já vai mandando aqui que eu vou deixar na filinha. E quando eu acabar as principais aqui, eu já vou para os pedidos da galera. Beleza, pessoal? Bom, começar aqui o fechamento primeiro com o dólar. Dólar que vinha trabalhando dentro de um canalzinho estreito aí entre 6 e com mínima 6,186 e máximo em 6,250. Haviam sim alguns rompimentos, mas que sempre trazia de volta para dentro do canal, né? Então percebe que a gente teve no pregão do dia 30 um rompimento para cima desse canal, mas que logo voltou para dentro. Hoje, de novo, a gente tentou romper para cima, 250, mas voltou para dentro. Mas pela primeira vez desde do dia 20, a gente começou a trabalhar abaixo de 6,186. Esse suporte é um suporte muito importante, ele foi um suporte testado inúmeras vezes, foi testado aqui no pregão do dia 23 de dezembro, foi testado no pregão do dia 26, novamente no dia 30 e está testando hoje. Testou hoje uma vez e está perdendo hoje. É muito importante o fechamento abaixo dessa região para a gente voltar a pensar num dólar mais próximo da região de 6,140 ou até, quiçá, 6,080, 6,090. Então, vamos ficar de olho. Não basta só violar, a gente precisa romper, para que não aconteça um movimento falso como a gente teve para cima, né? Que a gente rompe, mais volta, rompe, mais volta. Então, vamos ver se a gente realmente vai romper e ficar, ou se a gente vai romper e voltar para dentro desse canal. Mas o fechamento, não só desse candle de hoje, mas dos próximos candles de hoje até o final do pregão e dos de amanhã, são muito importantes para a confirmação do rompimento dessa consolidação, que aí jogaria para os alvos lá embaixo, beleza? Falando de índice agora, pessoal, vamos aqui. A gente vinha trabalhando também num movimento mais baixista, né? O índice começou desde o dia 20 uma tendência de baixa, que começou ali a dar uma consolidada e depois perdeu. Hoje foi um movimento muito ruim de abertura, né? Que a gente abriu em 121.790. Já começamos a cair bem forte, né? Primeiro teve esse candle de alta muito forte, depois começou uma sequência de candles de baixa. A gente perdeu um suporte muito importante do 120, que tinha desde os 121.500 até os 121.300. A gente tinha muito suporte nessa região e a gente rompeu para baixo, que não foi um movimento ideal, mas não segurou na região de 0,5% de queda, mas segurou na região de 1% de queda. E ali tivemos uma grande virada do mercado, que de 1% de queda voltou para a estabilidade, chegou a trabalhar até em terreno positivo, mas a gente voltou para dentro dessa região ali de 121.400, 121.500. Fato é, apesar da gente ter perdido momentaneamente no dia de hoje, a gente voltou a trabalhar ali acima dos 121.300. Então mostra que toda essa faixa de 121.500 até 121.300 tem bastante suporte, é uma região muito compradora. Apesar de a gente ter perdido aqui momentaneamente, ela ainda está se mantendo acima e provavelmente está se encaminhando aí para um fechamento acima dessa região. O que é importante a gente ver para o índice, pelo menos engatar aí uma tendência mais de alta? É romper a máxima anterior dos 121.400. Se a gente voltar acima dos 121.400, a gente pode voltar a imaginar um índice engatando uma alta para 123, 124 mil. Enquanto estiver abaixo de 122.400, a gente pode imaginar que ele venha bater aqui de novo e volte a cair e fique dentro dessa lateralização, dessa consolidação longa aí que a gente vem trabalhando dentro do índice. Então, muito importante monitorar esses pontos. Acho que o grande movimento hoje está sendo aí no dólar, principalmente fechando abaixo do 6,186, mas para o índice vamos ficar de olho aí, se ele der uma animada na alta aí para 122.400, a gente pode ver uma grande melhora aí no nosso índice. Beleza, pessoal? Vão mandando aí as perguntas no chat, vou dar uma olhada aqui primeiro no nosso Ibov. Ibov
vem aí numa tendência de baixa de curto prazo, perdeu a primeira região verde aqui de suporte muito importante, nos 125, 126 mil pontos, e agora está chegando ali naquela segunda região muito importante de compra dos 118 mil pontos. Percebe que hoje a gente até chegou a entrar naquela região, mas ali já entrou força compradora e está deixando aí um candle de indecisão, um doji, nessa região de fundo, que sinaliza aí um possível fundo local, tá? A gente obviamente precisa esperar os próximos pregões para se analisar, mas fato é que a gente está numa região de suporte muito importante do gráfico diário do Ibovespa. Então aqui a gente não consegue imaginar em vendas. Então isso aqui corrobora para aquela visão do índice que a gente falou que é difícil imaginar de uma venda nesses níveis. O que a gente precisa ver para pensar em vendas no Ibovespa? Pelo menos um repique ali de volta para 124, 125 mil pontos, a gente consegue imaginar ali, consegue trabalhar de volta nas vendas. Aqui, Ibovespa, num suporte muito importante, é de se imaginar ali um repique de volta. Agora, caso a gente perca ali os 118 mil, como todo bom trader que reza quando perde um suporte do gráfico diário, a gente vai ter que olhar para o gráfico semanal. E o próximo ponto do gráfico semanal está justamente ali na média móvel de 200 períodos, nos 117 mil pontos. Então, tem bastante suporte. Aqui fica muito difícil pensar em vendas no Ibovespa, mas qualquer repique que tem, a gente pode voltar a pensar, pensar em trabalhar nas vendas. E para quem está querendo comprar, aqui já é região de suporte, já é região de olhar, mas muito importante ter ali o gerenciamento de risco. Se a gente for fechar abaixo dos 118, 117 mil pontos, aí realmente a Zed a gente começa a olhar para pontos bem mais embaixo no nosso querido Ibovespa. Beleza, pessoal? Vão mandando aí as perguntas no chat. Vou olhar a Ares, que o nosso querido Kevin tinha comentado. A Ares foi bem movimentada no dia de hoje. O papel está bem movimentado em todos os últimos dias. Percebe aqui que desde o dia 10 de dezembro o volume começou a aumentar muito forte aqui no papel. O papel que tem média de negociação de 9 milhões de reais. Hoje negociou 20 milhões e está tendo aí essa média de 20, 30 milhões de negociação. Então, 2, 3 vezes a média de negociação. Então, é um volume bem relevante. Mas a Ares, se a gente olhar, principalmente no gráfico semanal, a gente está consolidando numa região de fundo. Ela veio aí de uma tendência de alta, é uma consolidação bem longa, tá? Obviamente, mas ela veio aí de uma tendência de baixa, saindo de R$ 278 da máxima do papel para R$ 4,90. Então, caiu praticamente 98%, uma queda gigantesca, mas está estabilizando numa região de fundo, né? Percebe que desde que ela fez esse fundo nos 4,90, ela não perdeu mais, né? Ela voltou aqui, testou, fez um fundo duplo e ativou e foi lá no topo do canal nos R$ 12, voltou de novo para 4,90, R$ 5, entrou força compradora. Hoje, no candle dessa semana, né? Percebe que ele foi tentar lá de novo, voltar para 5, 9, 4,90, mas já entrou bastante força compradora, estava formando até um martelinho aqui, aquela figura gráfica de martelo, mas obviamente por ser um gráfico semanal a gente precisa olhar o fechamento para poder confirmar esse martelo. E se a gente olhar no gráfico diário, a gente confirma toda essa visão, né? O que a gente precisa olhar pensando em Ares? Meu estilo de operar, normalmente, é operar fora de consolidações. Eu prefiro operar papel em tendência do que contra tendência. E quando a gente está nessa consolidação, o mais correto a trabalhar é trabalhar as extremidades. Então, compra de suporte, sempre que chega próximo de R$ 4,90, R$ 5, você pensa numa compra com o stop abaixo. Se fechar abaixo do candle, a gente stopa a operação. E se voltar lá no topo do canal, na faixa de 11, 12,50, a gente pode pensar em vendas. Mas para o meu estilo de operar, o mais correto é realmente esperar tanto um rompimento para cima, que aí a gente volta, quando voltar no pullback a testar a consolidação que foi quebrada, a gente pega esse trade de continuação. Então, sim, eu prefiro pagar mais caro do que comprar aqui no meio do caminho. Ou, se eu for pensar numa venda, continuação da tendência de queda, perdendo o canal, a gente espera voltar e continua trabalhando na venda. Eu não costumo gostar de operar esses dentro de consolidação, porque às vezes dá uns falsos rompimentos, às vezes dá umas operações aí que não traz um risco-retorno muito favorável. Mas dá para operar, percebe que funcionou aí algumas vezes, tanto na compra, aqui no dia 28/6, você conseguiu pegar um trade muito bom, como na venda. Aqui, por volta ali de agosto, setembro, você também conseguiu trabalhar na venda da mesma forma. Então, a Ares fica de olho aí para quem está pensando em compras hoje,
e no pregão de ontem acho que foram os dias ali próximo dos R$ 5. Já aqui às 7 você já andou, né? Você já não tem um risco-retorno favorável, você vai colocar o quê? 30% de stop para ganhar 30 também. Então, muito complicado comprar no meio do caminho aqui. Acho que agora realmente o trade já foi, tecnicamente falando. Se você estiver analisando bastante aí as notícias e o news flow do papel, aí com certeza dá para você pegar alguma coisa diferente. Belezinha, pessoal? Alguém tem alguma pergunta aí? Podem ir mandando no chat, tá? Tô olhando. Beleza? Vou dar uma olhadinha aqui em Petrobras. Petri 4, falei hoje mais cedo na rádio, Petrobras está, assim como o Brent, numa consolidação muito longa. O Brent está lá consolidado entre 70 e 75 dólares. Hoje chegou até próximo de violar ali os 70 dólares, os 75 dólares, aliás. E Petrobras está trabalhando também dentro dessa consolidação com mínima em 34,5, máxima em 39,40. Às vezes dá alguns rompimentos, mas ela não consegue se manter acima. Percebe que aqui por volta de abril, maio, tentou se manter acima, mas já logo voltou para dentro. Em dezembro do ano passado tentou romper também, mas já voltou para dentro. Então, muito complicado trabalhar dentro de consolidação, ou você espera chegar no fundo do canal e compra, ou você espera chegar no topo do canal e vende, trabalhando as extremidades. Como eu falei, meu estilo de operar não é muito esse, eu prefiro esperar o rompimento dessa consolidação e esperar um pullback para voltar. Então, caso o Petrobras rompesse a consolidação e voltasse a testar os 39,40, a gente pode pensar numa compra com alvos ali na faixa de 42, 43, que é a máxima histórica anterior. Olhando para baixo, Petrobras, se perder os 34, a gente tem um suporte semanal importante ali da faixa da média móvel de 200 nos 31,5. Então, vamos pensar aqui, caso Petrobras rompesse para baixo os 34, voltaria a testar, a gente consegue pegar esse trade aqui na tendência de baixa, beleza, pessoal? Então, Petrobras, dentro de uma consolidação, muito complicado ali operar, ficar de olho nesses pontos que eu comentei aqui para vocês. Beleza? Bom, pessoal, se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu vou fechar aqui a análise com um papel que eu também comentei mais cedo, que eu acabei de, inclusive, postar na TC, nosso querido JP Morgan, JPM. JP Morgan, bancão aí muito, muito resiliente, muito consolidado, acho que todo mundo conhece. JP Morgan iniciou uma tendência de alta muito forte, saindo de 135 dólares para 254, então uma alta aí de quase 90%, 88% para ser mais exato. E desde outubro de 23 está aí numa longa tendência de alta, numa longa tendência de alta, batendo nas médias móveis ali de 50 e 100 períodos, dando oportunidades de compra. Ponto JP Morgan, desde que atingiu a máxima ali no 254, voltou, chegou a perder ali a média móvel de 50 períodos nos 238 dólares, mas já se manteve acima. Então, o que a gente precisa monitorar agora em JP Morgan? Se perder a média móvel de 50 de novo, a gente já tem aí uma memória gráfica nessa região ali dos 229, que se segurar, dá oportunidade ali de compra. Se perder, tem outro ponto ali nos 226. O grande ponto a não ser perdido é os 226, que se perder 226 aí realmente perde essa tendência de alta ali no médio prazo, né, que a média móvel de 100 períodos serve para a gente ver a tendência de médio prazo, e aí a gente vai ver podemos ver uma correção um pouco maior na média móvel de 200. Não é o cenário base é uma continuação da tendência de alta, e se mantendo principalmente acima da média móvel de 50, a gente pode olhar ali para uma volta no topo anterior em 254, e aí continuação de tendência de alta. Esse é o tipo de operação que eu gosto de pegar, é tendência. Eu gosto de surfar a tendência, mesmo que a tendência já tenha esticado. O papel subiu 90%, e daí? Nada impede dele subir mais 90%. A gente viu isso para o lado contrário, né? O papel caiu 90%. Pode cair mais 90, 50. O papel pode cair quantas vezes. Faz agrupamento. Então, eu surfo tendência. E um papel em tendência, só vou parar de surfar quando encerrar essa tendência. Então, caso o JP Morgan perca principalmente a média móvel de 100 que eu comentei, aí acabou a tendência de curto prazo, a gente para de surfar essa tendência. Mas percebe aqui que o histórico é favorável. Voltou aqui em abril de 24, andou. Voltou de novo em junho, andou. Até chegou a perder um pouquinho em agosto, mas andou. Veio de novo aqui em dezembro, e aí, tá andando. Você vai falar que agora vai parar? A gente não tem nenhum sinal gráfico falando de reversão de tendência, então prefiro surfar. JP Morgan, acho que é um papel aí que dá para ficar de olho. Quem aí viu meu post lá no TC, @OtávioCafé, vota lá na enquete para a gente ter aí um sentimento de mercado. Eu sempre gosto de fazer as minhas análises acompanhadas de uma enquete para que vocês possam votar e aí a gente possa sempre interagir. Beleza, pessoal? Vamos lá, Robertão.
Por falar em bancão, lembra da UBS? Ou se eu lembro de UBS. Vamos ver se ela tá aqui, UBS. Não. Acho que eu não tenho papel aqui não, Robertão. Mas se quiser mandar aí alguma outra ação pra gente dar uma olhada, pode falar. Fala aí, Henricão, dá para tomar índice e levar para o fechamento? Vamos ver, vamos fechar aqui de novo e dar uma olhada. Tomar índice, bom, para o fechamento, vamos ver. Gráfico de 60, deixa eu dar uma olhada. Até dá, Henricão. Como eu falei, se a gente lembrar aqui o Ibovespa, cadê o Ibov? Se a gente lembrar aqui, o Ibovespa está numa região de suporte, tá, Henrique? E aí, quando a gente está numa região de suporte, a gente pode trabalhar comprado no índice, né? Desculpa, não, aqui é o índice. Então, vou colocar o índice e o Ibovespa do lado. Então, percebe aqui, Henrique, que a gente está numa região de suporte aqui, ó. O Ibovespa está na região... chegou a violar ali o 120, tá ali no... chegou a bater 119. Então, toda essa região aqui de 118, 119, 120 é uma região de suporte. Então, você pode trabalhar comprado pensando em alvos mais longos, tá? Agora, não sei qual que é o seu horizonte. Se você está querendo comprar hoje para vender amanhã, cara, pode ser. Comprar hoje até para swing trade, pensando ali, como eu falei, num repique ali do Ibovespa para 124, 125, é correto. Mas, pô, vou te garantir que você vai comprar hoje, vai subir amanhã? Não sei. Como a gente viu ele violar, ele pode vir testar aqui o 119, 118. O que não pode fazer o Ibovespa, pensando na compra, é perder o 118. Vou começar a trabalhar abaixo aqui do 118,500, porque aí realmente muda, perde um ponto gráfico muito importante do gráfico diário, e aí a gente vai ter que olhar para regiões muito mais embaixo ali de suporte. Beleza, Henricão? Beleza, JP Melo, pediu para olhar o índice, acabei de falar aqui, tá? Fernando Teixeira. Nossa, acho que eu tô precisando de óculos, cara, tô conseguindo ler. Mas beleza, poderia comentar em Embraer? Vamos comentar em Embraer, sim, meu querido. Aqui é um prazer atendê-los, meus queridos. Embraer. Embraer, linda tendência de alta, tipo de papel que eu gosto de operar, tá, Henrique? Fernando, isso. Da mesma forma que JP Morgan estava lá na tendência de alta, todos os retornos à média foram oportunidade de compra, é o tipo de papel que eu gosto de operar. Percebe que a gente voltou ali a corrigir desde que tocou a máxima em 58,80, veio ali próximo à média móvel de 50, mas nem chegou a tocar e já está andando de novo, né? O papel sobe hoje 2,95%. Volume, vamos dar uma olhada, volume alto. Então, um dia de volume de 3% de volume, com volume acima da média, ajuda. Acho que quem está comprado está bem comprado. Está com cara de romper a máxima anterior, ali no 58,80. Pode surfar a tendência de alta sem problema nenhum. O que muda a tendência de Embraer no médio e longo prazo? Média móvel de 100. Esse é o grande divisor de águas da tendência de médio prazo. Média móvel de 50, tendência de curto prazo. Média móvel de 100, médio prazo. Média móvel de 200, tendência de longo prazo. O ponto de atenção que eu daria para a Embraer só é a distância das médias. Embraer está aí 57,86. Se a gente vê para a primeira média do gráfico semanal, tem 30% de distância. Então, está começando a ficar esticado, sim. Mas não significa que, porque está esticado, está caro, vai cair agora. Não tem nenhum sinal de reversão de tendência. Então, quem está comprado pode seguir comprado. Quem está buscando compra, acho que a última oportunidade foi ali no 54, 55, acho que 57 já fica um pouco salgado, porque o risco-retorno fica desfavorável. A gente vai ter que colocar um stop aí de pelo menos abaixo da média móvel de 50, então seria um stop de 8%, a máxima histórica está a 1%, então aqui não é bem a região de compra, mas de repente, se você esperar, tirar um zoom aqui um pouquinho, se você esperar um rompimento da máxima anterior e pegar num pullback, aí sim dá para você pegar uma compra. O que muda a tendência de alta em Embraer? Se realmente ela não romper a máxima anterior. Então veio, consolidou aqui, está tentando. Se de repente ela não engatar, aí pode ser que ela comece a trabalhar em terrenos mais baixistas e a gente comece uma tendência de baixa no curto prazo, tá? Não virou a tendência de baixa do longo prazo. Essa correção, vamos dizer assim, uma correção dos 57, 58 reais, voltando para 50, vamos dizer, cair 10, 12%, se a gente olhar no gráfico semanal, não é nada. Percebe? Não é nada. No máximo ia ajudar aí a média móvel de 50 do gráfico semanal se aproximar para servir de suporte. Então, é normal a gente ter tendências de baixa no curto prazo, que vão ser correções do gráfico semanal de longo prazo. Então, resumindo a ópera, Embraer, quem está comprado, mantém, só seguiria ajustando stop, fazendo manejo de risco,
para quem está buscando compra, não está numa região muito favorável aí, não. Beleza, pessoal? Mais alguma pergunta? Podem ir mandando aí, tá? Vou fechar aqui olhando o gráfico de S&P. Mas S&P, eu compartilhei a minha tela, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no S&P, mas não aqui. Que o meu S&P, queria pegar o índice mesmo. Vou pegar aqui minhas cotações do TC, que aqui tem o índice do S&P. Boa, Gabriel. Vou colocar a Taesa aqui depois de olhar o S&P. S&P, pessoal, segue numa tendência de alta, tá? A tendência ainda não mudou. Cadê meu negócio aqui? Trilha. Então segue numa tendência de alta, desde que saiu lá dos 5.100, vem trabalhando ali no zigue-zague ascendente, tendência de alta pura, nada demais. Ponto é, fizemos nova máxima histórica na faixa de 6.100, consolidamos e aí começou uma correção. Perdeu o primeiro ponto de suporte, voltou e aí não conseguiu engatar essa alta até de volta a 6.100. Tá numa região de suporte. Cara, sempre me embanando com isso aqui. Desculpa aí, pessoal. Aqui. Tá numa região de suporte, tá? Esses 5.800, 5.850, 5.800 é uma região de suporte. Caso segure aqui e ganhe a média móvel de 50, mantém a tendência de alta, e a gente pode ver o S&P voltando lá para a faixa de 6.050 até 6.100, mas caso perca os 5.800 e principalmente a média móvel de 100 na faixa de 5.790, 5.800, aí muda, anula toda essa tendência de alta de médio prazo e a gente pode entrar numa correção no gráfico diário, que seria aí uma correção do gráfico semanal, uma tendência de baixa do gráfico diário seria uma correção do gráfico semanal, e aí a gente poderia ver o S&P voltando para 5.500, a média móvel de 200, ponto que a gente não visita desde novembro de 2023. Então, tá numa tendência de alta muito linda, como vocês podem ver aí na tela, mas a gente não visita a média móvel de 200 há um longo período. Então, poderíamos ver aí, caso perdesse os 5.800, o início de uma tendência de baixa no curto prazo, né, no curto, médio prazo, que seria provavelmente, se a gente olhar aqui o gráfico semanal, uma correção do gráfico diário, né, do gráfico semanal, desculpa. Então, ficar de olho aí o S&P, tendência de alta continua, mas caso venha perder aí esses pontos que eu comentei, a gente pode ter uma correção até maior. Gabriel, vou encerrar com você em Taesa, pessoal aí do YouTube, muito obrigado pela participação. Taesa, Tae11. Bom, Taesa, gráfico semanal, consolidado há muito tempo, papelzinho que deve estar chato de operar, não sei se você está comprado, está vendido ou está querendo comprar, mas está um papelzinho bem chato de operar, né? Desde 2022 está nessa longa consolidação, com máxima em 37, 38 reais e mínima nesses 32. Quem está pensando em comprar é compra de suporte, então você tem que operar as extremidades. Essa região, inclusive dos 32,80, é uma região boa de compra. E quem está querendo vender, o mais correto a fazer é esperar o rompimento para baixo dessa consolidação, volta a testar, trabalha na venda. Agora, quem está pensando em compra, dá para comprar nessa região aí, já é uma região de extremidade de suporte muito interessante. Vamos dar uma olhada primeiro no gráfico diário só para confirmar. É isso daí, tá respeitando aqui o suporte. Para cima a gente tem resistência na faixa dos 33,5, mas eu olharia mais ali uma compra de repique, voltando para as médias em 34, 34,5 até 35. Ponto é, no gráfico diário, o que já dá para operar uma micro tendência de alta se vencer a média móvel de 200. A gente não trabalha acima da média móvel de 200 com vontade há muito tempo. Percebe que aqui ela ainda estava acima, mas desde fevereiro de 24 veio para baixo, aqui tentou se manter acima, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, então tá com dificuldade de romper a média móvel de 200 do gráfico diário. Eu prefiro operar a favor da tendência, então caso ele venha romper a média móvel de 200, a gente espera voltar a testar, aí eu compraria pensando numa alta até o topo do canal nos 38. Aqui
comprar pelo suporte é uma compra arriscada, mas é uma compra correta, só não é o meu estilo de operar. Então, Gabriel, não sei se você está comprado, tá falando que tá querendo realizar. Cara, não sei se você está comprado. Acho que aqui nesse suporte não é lugar de realizar, é um lugar de comprar. Agora, se você tiver mal comprado, você pode melhorar o seu preço médio e tudo mais, mas lembrando, tá no suporte. Se perder o suporte, aí você não reza, você estopa a operação, tá bom? Agora, se você estiver pensando em comprar, dá para comprar sim, beleza, Gabriel? Vi que o Guilherme Machado mandou no YouTube ali Inter. Vou dar a última olhada em Inter e vai ser a última aqui para vocês. Gabriel, Guilherme, você tinha mandado INBR 32, mas eu vou olhar Inter, que é INTR, lá fora, tá bom? A ação lá fora. Inter perdeu ali, começou uma tendência de baixa desde que tocou máximo em 7,84. Tiveram quedas muito fortes ali, principalmente desse gap aqui que saiu dos 5,30 para 4,60. Até conseguiu se manter um pouco nessa região dos 4,30, que é um suporte semanal. Vou até mostrar aqui, ó, é um suporte semanal. Foi resistência de 22, foi suporte de 24. Então, tá tentando aqui segurar numa região de suporte, mas não tá parecendo que vai segurar não, né? Percebe que a gente perdeu o suporte, né? Veio, testou o suporte, aí perdeu o suporte, voltou a testar, mas está trabalhando abaixo. O que fica ruim? Enquanto estiver trabalhando abaixo de 4,30, a gente vai ter que continuar acreditando na continuação dessa tendência de baixa. Então, o mais correto aqui era uma venda nesses 4,30, com alvo na mínima anterior em 3,80, e aí, se perder os 3,80, a gente vai ter que olhar para um suporte semanal lá na faixa de 3,30 aqui, ó, nessa faixa de 3,5, vai para ser mais exato, que foi suporte de 23. Então, Guilherme, se tiver comprado, deve estar mal comprado, né? Não sei se você comprou agora, mas o mais correto agora é trabalhar na venda, e aí se voltar acima de 4,30, aí não. Aí a gente vai ter um sinal de que o gráfico semanal respeitou um suporte dos 4,30, e aí o próximo a gente pode pensar num repique ali voltando para a faixa de 5, 5,5 até R$6. Beleza, pessoal? É isso então. Quero agradecer demais aí a participação de vocês. Que seja um ano incrível aqui para todos nós, tá bom? Tenho certeza que 2025 vai ser um ano maravilhoso para todos nós. Quem tiver alguma dúvida, quiser continuar aí analisando ações, podem me procurar lá nos canais do TC. Tem lá o nosso canal de análise técnica ou análise gráfica lá de ações. Eu fico lá o dia inteiro falando de papéis. A gente já tem aí bastantes clientes participando. A ideia lá é um grupo gratuito. A ideia lá é justamente a gente trocar experiências. Quem sabe vocês gostando ali, a gente não acabam entrando na nossa comunidade, assinando o Master, vindo para a nossa corretora operar com a gente. Então, pessoal, quero agradecer demais aí a interação de vocês. Me procuram lá, @OtávioCafé, e é isso. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.